Então, nós vamos corrigir os exercícios, tá? Da semana do dia 15, do dia 13 do 4 e do dia 15 do 4, tá? Porque são 3 primeiros anos, né? Eu tenho aula com vocês na terça e com o primeiro C, e aí o primeiro A é na quinta, tá? Aí por isso que é os exercícios do dia 13. Eu tive outro probleminha com os meus documentos também, e aí eu vou... a ficha dessa semana está no meu e-mail, então eu não baixei ela. Mas eu vou colocar a pergunta aqui, que aí fica tranquilo também, tá? Deixa eu só ver outra coisa aqui. Eu posso salvar também, que eu já salvar a fotinha. Mas aí é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar mais um aqui. Isso mesmo. Deixa eu só compartilhar, então, aqui a perguntinha com vocês, tá? Rapidinho, que aí a gente consegue enxergar melhor. Tá vendo aí? Isso aí eu vou passar para todos vocês, tá? Vou transformar em PDF. Então, a número 1 fala assim, galerinha. Ó, deixa eu dar o zoom nela. Tá todo mundo vendo? Agora sim. A número 1 fala assim, sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo. O que é o espaço? É a distância que esse móvel se locomove. Ele tem essa diferença de posição ao longo do tempo, tá bom? E obedece a segunda função horária do espaço. Aí aparece assim para você, ó, na número 1. Diferente um pouco da que a gente trabalhou, da genérica e dos outros exemplos, né? Mas quando se fala, pessoal, de função horária, tá? Função horária, tá? Dos espaços ou do espaço, tá bom? É essa que é a funçãozinha que a gente está trabalhando. O que acontece? Nós sempre trabalhamos vamos lembrar da nossa genérica? Olha só, eu tenho aqui, ó, o espaço final, o Szão, é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes quem? Vezes o tempo, tá? E por que esse T, ele sempre aparece, pessoal? Porque é uma função horária do horário. Então, é um tempo em relação ao quê? Ao espaço percorrido por esse imóvel, tá? Se não estiver compreendendo, me ajuda, tá? Me fala que eu volto na questão. E aí, a pergunta é a seguinte. Letra A. Determine o espaço no instante T igual a 8. Olha só, que é o espaço quando o T é igual a 8 segundos, tá? Então, é bem simples. Primeiro, eu tenho que assimilar a função horária, só sorvete, tá? E aí, entender o que está me pedindo. Qual o espaço quando o T é igual a 8, quando o tempo é igual a 8. Ou seja, quando passou 8 segundos, tá? Depois que esse móvel começou a sair do lugar. Vamos pensar assim. Então, o que eu faço? Esse S aqui, galerinha, é o mesmo X, tá? Esse aí é só para a gente, porque nós precisamos nos organizar algebricamente e entender que essas letras, todas elas, representam o quê? Uma grandeza, tá? Aqui é o espaço final, o espaço inicial, velocidade e o tempo. Então, eu pego a minha função e no lugar, tá? Eu posso muito bem escrever o X, eu colocar como S, tanto faz, tá? A sua resposta. E aí, no lugar de T, tá, galera? Eu vou substituir pelo valor dado, tá bom? Tudo bem aí? Dá um joinha se você compreendeu, por gentileza. Massa, beleza. Então, menos 100 mais 25 vezes quem? Vezes T. E a pergunta é justamente essa, quando T é quanto? 8, tá? Logo, vou continuar aqui na frente, para a gente conseguir fazer o número 1 aqui. Então, vai dar quanto? S é igual a menos 100. Eu vou multiplicar primeiro, né? Para depois subtrair ou somar. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 8 dá 200, tá?
A gente lembra lá, números inteiros, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 200 menos 100 dá 100, né? Vou colocar o S aqui. E qual que é o maior? É o positivo. Então, logo, é igual a quanto? A 100 metros. Tá aqui, tá? Essa é a letra A, tá? Então, toda vez, pessoal, que nos dado uma função horária e pedir, depois de ter passado um determinado tempo, qual que é a posição? É isso. É isso que a gente está fazendo o quê? Algebricamente, né? Usando a linguagem matemática, tá? Então, assim, só ilustrar aqui que às vezes com desenho é assim, ó. O que acontece? O móvel, ele saiu, tá aqui a orientação do meu movimento, tá? O móvel saiu do espaço, da posição, menos 100 metros, tá vendo? Tá? Aí depois que passou 8 segundos, olha só, ela já chegou aqui na posição 100 metros. Então, assim, eu tenho aqui a origem dos espaços, né? No caso, e aí a gente sempre pode pensar também como a reta numérica, tá? Então, a orientação tá para cá, se fosse o contrário, logo, esse carinha aqui que seria negativo, né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado em relação à orientação da trajetória, tá? Aí, letra B. Letra B também é bem tranquilo, tá, pessoal? Olha só, o que eu tenho? O instante, desculpa, ó, apareceu aí para vocês. Quando o móvel passa na origem das posições. Então, galerinha, olha só. Eu fiz esse esqueminha aqui justamente para vocês perceberem. A origem é o quê? É quando o S, ok, é igual a quanto? A 0. É isso, tá? E aí, ó, e o que nos pede, né? É engraçado, a gente acaba esquecendo, né? Acabou de ver a pergunta, e aí a gente, mas o que me pediu? O instante, ou seja, na letra B, o que está me pedindo? O tempo, tá, galera? Quando o móvel passa na origem das posições, ou seja, quando o S é igual a 0. Prontinho. Então, o que eu vou fazer? Novamente, tá? Eu vou pegar a função horária dada, que no caso, eu vou substituir esse x aqui, tá? Então, é S igual a menos 100, tá? Tá dando para ver aí? Se tiver pitiquinho, deixa eu fazer maior a minha letra. S igual a menos 100, tá? Mais 25t. Essa é a função horária do movimento desse móvel. Então, tá me pedindo t, que é esse carinha aqui, quando o S é 0. Pronto, ó, fechou, ó. No lugar do S eu coloco 0. E aí eu tenho isso aqui, né, galera? E aí eu vou lá, claro, na minha matemáticazinha, né? Não é tão básica assim, mas eu lembro de como eu resolvo uma equação de primeiro grau. Letras no primeiro membro e números no segundo membro, tá? Quem que é o divisor desses membros, né? É o sinal de igual. Então, eu tenho o sinal de igual aqui, letras, o 25 está enraizado, né? Está multiplicando o T, então ele vai junto, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 25T, tá positivo, vocês sabem, né? Tem essa ideia de trocar de sinal, e o 100 já está no devido lugar, então a gente não vai tirar o menos 100, não. Aqui, eu já penso, claro, em multiplicar por menos 1, porque eu quero o valor de t, né, pessoal? Eu não quero o valor de menos t. Então, vai ficar tudo positivo. Bem tranquilo, os 25 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 25, logo, o t é igual a 4 segundos. E aí, de buenas? Dá uma olhadinha aí. Beleza, massa. Então, ó,
só sucesso, tá? Só sucesso. E eu tenho a letra C, tá bom? A letra C me fala assim, ó. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado, tá, galera? Nesse caso, na letra C, não vai caber aqui, mas olha, eu vou aproveitar o quadro, porque eu tenho que observar isso aqui, ó. Aqui foi me dado a função horária, tá? Então, a velocidade é quem? 25 metros por segundo. Nesse caso, olha o sinalzinho aqui da minha velocidade. É positivo, tá, galera? Na última aula, a gente falou sobre a ideia de velocidade negativa e velocidade positiva, tá? Deixa eu tirar uma fotinha aqui rapidinho. E aí, nesse caso, esse exemplo me dá uma velocidade o quê? Positiva, tá? Tudo bem? Então, velocidade positiva, eu vou falar agora. Deixa eu só tirar essa foto aqui. Aí, pronto. Então, vamos voltar aqui. Então, se a velocidade é positiva, né, galera? Cadê a bostinha do meu apagador? Aqui. Eu tenho dois tipos de movimento, não é? Quando a velocidade é positiva, o meu movimento é progressivo. Já tem que assimilar isso, enfiar na cachola. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ou quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Isso a gente tem que analisar dos dois lados. E quando a velocidade é negativa, o meu movimento é retrógrado. Eu sei que essa palavra é estranha, mas é bom aprender palavras diferentes. Então, eu tenho aqui letra C, tá? Qual o tipo do movimento? A velocidade é igual a 25 metros por segundo, positiva. Portanto, né, ou para tudo isso aqui, eu posso afirmar que o movimento é progressivo, movimento progressivo, tá? Se não tiver entendido essa parte, me chama no privado ou tem uma aula que fala sobre a classificação do movimento, tá? De acordo com a orientação da trajetória. Bom, vamos para o número 2, que aí tem que dar tempo para vocês fazerem, né? Se não der, fazer o quê? Então, número 2. Número 2 é muito de boinha. Ó, ela fala assim, um trem... Opa, esse mouse já tá me deixando. Ele não quer mais trabalhar para mim. Ó, um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante, né? Ou seja, pessoal, essa velocidade ela não se altera, nos dando movimento uniforme. Então, é muito importante essa análise. Tem em mente essas observações. Então, tem uma velocidade de 72 km por hora. Opa, 72 km por hora. E aí, nos pergunta, calcule o tempo gasto. Ou seja, a pergunta é, qual que é o tempo, né? Gasto para passar uma ponte de 50 metros de comprimento, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que pensar? Poxa, me pede o tempo, só que o caminhão, né, ele tem 200 metros de comprimento e ele tem que atravessar uma ponte de 50 metros de comprimento, tá? É só rapidinho uma observação. Nas nossas primeiras aulas, a gente falou sobre corpo extenso, sobre partícula, tá? Nesse caso, o trem, ele é maior do que a ponte. Então, eu tenho que considerar também o tamanho, o comprimento do trem, tá? Então, nesse caso, o espaço percorrido é de quê? É de 250 metros, tá, galera? Só pegar as informações aqui, ó, os dados aqui, rapidinho. O trem de 200 cadê? Isso. E a ponte de 50, só para confirmar, tá? Então, quase igual a Dolly. Então,
aqui eu tenho espaço em metros, aqui eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e o tempo. Bom, galera, então é muito mais fácil eu discriminar o tempo em segundos, tá? Mesmo porque a distância é muito pequena e tá em metros. E eu preciso o quê, pessoal? Eu preciso fazer a conversão de quilômetros por hora, tá? Opa! Para quem? Para metros por segundo, tá, galerinha? Nesse caso, a gente precisa lembrar daquelas observações. Quem que é? É o 3,6, né? Eu vou multiplicar, eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? Primeira continha. Eu tenho 72, que está em quilômetros por hora. E aí, o que eu vou fazer? Está em quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo. Se essa observação te ajudar, beleza. Então, se eu penso quilômetros por hora, é grande, né? Quilômetros hora, para metros por segundo, e tá menorzinho, né? Metros, segundo. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3,6, tá? Então, para eu achar essa velocidade, tá? Que está em quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu divido, tá? Por 3,6. Na última aula eu falei por que a gente sempre divide por 3,6, tá, pessoal? Para facilitar o nosso cálculo, senão a gente teria que fazer toda uma conversão em quilômetros, em hora. Então, a gente dividir por 3,6 já resolve nosso caso, tá? Vamos pensar, pô, eu estou fazendo meu Enem, eu estou sem calculadora, como é que eu vou fazer essa divisão? Tira a vírgula, tá? Beleza? Aí você pensa, 72 dividido por 36, né? Dá 2, tá? Só que eu também tenho que pensar que a quantidade de casas decimais dos dois números tem que ser a mesma coisa. Por isso que eu não vou dividir 72 por 36. Eu vou dividir 720 por 36. Tudo bem? Logo, a nossa nova velocidade, tá? Se 72 por 36 é 2, 720 por 36 é 20. 20 o quê, pessoal? Metros por segundo. Se você não compreendeu essa divisãozinha aqui, eu vou trabalhar umas aulas de matemática básica depois, tá? Mas é justamente isso, divisão de números decimais. Eu igualo a quantidade de casas decimais e divido, né? Tiro a vírgula, né? E divido, tá? Então, sempre a gente tem que ter isso. Bom, eu tenho a velocidade, eu tenho a distância e eu preciso do tempo, né, pessoal? Aqui eu não vou precisar usar a função horária, não. Eu vou lembrar da nossa primeira regrinha, primeira fórmula. Velocidade média é igual a variação do espaço, né? O espaço percorrido pela variação do tempo, ou o tempo gasto. A única coisa aqui é que eu tenho uma velocidade, eu tenho um espaço percorrido, o que me pede é o tempo, né, galera? Então, vamos substituir e ver o que eu tenho, o que eu posso fazer, tá? Se você quiser rearranjar aqui algebricamente também, fica a teu critério. Vou substituir para ficar mais claro. 20, 250, T. Olha só. Logo, vou, né, multiplicar cruzado, tá bom? E com isso eu tenho o quê? Eu tenho 20T, o 20 vai passar dividindo, vou fazer direto, tá? Eu tenho 250 dividido por 20. Tá aqui, tá? Então, nesse caso, o meu tempo foi... a gente pode fazer essa continha mental também, tá? Deixa eu abaixar aqui. Tá? 25 dividido por 2 dá 12,5, certo? Então, o tempo gasto para que esse trem, né? É um trem mesmo, a gente chama tudo de trem. Para que esse trem atravesse a ponte é de 12,5 segundos, tá? Então, tá aí a nossa
número 2. Deixa eu passar um retinho aqui, separar. Tá aí, alguma dúvida? Alguma perguntinha? Eu acredito que a grande maioria conseguiu acertar essa bagaça, né? Porque a gente tem que falar mesmo e ficar feliz com o nosso progresso, tá? Porque não é fácil de assimilar, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. A número 3, para finalizarmos, tá? Que é muito importante. Dar essa devolutiva para vocês. É muito simples, olha o tamanho do enunciado, né? O enunciado é enorme, só que a pergunta é tão simples, né, galera? Olha só, o espaço inicial de um móvel... Deixa eu só apagar aqui, quando eu puder apagar e ficar lendo esse trem. Peraí. Essa é mamão com açúcar, mas ao mesmo tempo não, né, galerinha? Porque a gente ainda está aprendendo a gente está se relacionando, né? A gente está no romance ainda com a função horária dos espaços. Coloca esse trem na cabeça, enfia de alguma maneira, tá? Porque a gente precisa. E aí, o espaço inicial de um móvel, que descreve o movimento retilíneo e uniforme, é de menos 5 metros. Então, vamos já colocar, ó, o espaço inicial menos 5 metros. Pode colocar as unidades de medida aqui, só na função horária que não. Nesse movimento, vocês não estão enxergando o quadro, né? Aqui. Nesse movimento... O móvel percorre a cada intervalo de tempo, 10 segundos, uma distância de 50 metros. Ou seja, o tempo é de 10 segundos e o espaço percorrido é de 50 metros. Né? É isso que eu tenho. Estou lendo e estou extraindo os dados. Determine a função horária do espaço para esse movimento e considere o progressivo. Então, eu tenho que o espaço... vamos fechar aqui para dar um zoom maior no quadro. Eu tenho que o espaço inicial é de menos 5 metros. Eu tenho que a cada 10 segundos esse móvel percorre 50 metros, tá vendo? E eu tenho também que o movimento, pessoal, ele é progressivo, tá? Ou seja... O que significa isso aqui? Velocidade maior que zero. Olha que legal. Positiva, tá? Velocidade maior que zero. Então, vamos pegar aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho o espaço inicial, aliás, desculpa, o espaço final, tá? Que nesse caso, olha, ela é de 50 metros, tá? Só que aqui, o que acontece, pessoal? Eu não vou substituir o espaço inicial, eu não vou substituir no tempo, porque a minha função horária ela sempre vai ser dada, tá? Vou ter um espaço inicial, eu vou ter uma velocidade e eu vou ter quem? O tempo. Essas duas variáveis na função horária, elas não são substituíveis, tá? Tudo bem? Então, para isso, eu já tenho o espaço inicial. Ele já é menos 5. Massa. Só que eu tenho uma velocidade, pessoal? Não. E a velocidade, ela é bem simples de encontrar, não é? A velocidade é a variação do espaço pelo tempo percorrido. Logo, a velocidade é quem? 50 dividido por 10 segundos. Então, a velocidade é quanto? 5 metros por segundo. Ah, não, e outra coisa, deixa eu só colocar aqui para vocês, senão vocês até misturam um pouco esse trem. Porque aqui, ó, o que ele está falando? Nesse movimento, o móvel percorre a cada intervalo de tempo de 10 segundos uma distância de 50 metros. Não está dizendo que 50 metros é o espaço final. Não está dizendo que 10 segundos é todo o tempo gasto que esse móvel ficou andando, entendeu? Esses dois dados aqui foi nos fornecido para que a gente pudesse encontrar quem? A velocidade. Por isso está aqui. E aí, finish fatality nesse trem, né? Ó,
velocidade, espaço inicial menos 5 metros, movimento progressivo, velocidade positiva, 5, vezes quem? Vezes T. Pronto, tá aqui. A nossa função horária do espaço. Nossa, que lindo vocês. Vou tirar até outra foto agorinha. Todos vocês estão tranquilos com esse conteúdo? De buenas? De buenas mesmo? Cadê onde que eu paro de pausar?